Mas antes, meu boa noite aos participantes da roda, começando por Daniel Rittner, que eu vejo no nosso telão lá do estúdio em Brasília. Boa noite, Daniel. Thaís Herédia, boa noite. Caio Junqueira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta terça-feira que os votos dos ministros do STF sejam sigilosos. Seria uma medida para evitar animosidades contra os titulares da corte. Vamos acompanhar. Lula falava sobre a importância do respeito às instituições quando se posicionou a favor do sigilo das decisões individuais dos magistrados. Para ele, bastaria saber os resultados finais dos julgamentos, já que se tratam de decisões colegiadas. A declaração ocorre após uma série de críticas dirigidas aos votos do ministro Cristiano Zanin, indicado por Lula para uma das vagas no STF no primeiro semestre deste ano. A sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber. Votou a maioria 5-4, 6-4, 3-2, porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. A publicidade dos votos dos ministros está prevista na Constituição e também no regimento interno do STF. Após a repercussão da fala de Lula, o ministro da Justiça, Flávio Dino, um dos cotados a assumir a próxima vaga no Supremo, endossou a manifestação, mas ressaltou que a discussão não está em pauta no governo. É um modelo possível. Eu não tenho elementos a estas alturas para dizer que o modelo é melhor do que o outro. Apenas acentuar que em ambos há transparência, em um se valoriza mais a posição transparente do colegiado, no outro se privilegia a ideia de cada um votando separadamente. Lula deve indicar outro nome para o Supremo nas próximas semanas. No dia 2 de outubro, a ministra Rosa Weber completa 75 anos, idade máxima para permanecer na corte. A gente tem o prazer de ter na participação na nossa roda do ex-presidente do STF, ex-integrante da corte, o ministro Carlos Aires Brito. Ministro, nosso boa noite aqui da nossa roda, aqui de São Paulo. O senhor está nos ouvindo bem, né? Só para a gente ter certeza. Estou ouvindo bem, vendo bem. Meus cumprimentos para todos e todas. Vamos lá, então. O que o senhor achou dessa ideia do Lula? Bem, embora num tom respeitoso e de proposta de discussão de um tema intrinsecamente relevante, ele se equivocou. Do ponto de vista técnico, a Constituição não admite esse tipo de mistério, de sigilo, de cultura do camarim, do bastidor, da coxia. Muito pelo contrário, a Constituição excomungou esse tipo de cultura. A partir do artigo, por exemplo, do artigo 93, inciso 9 da Constituição mesma, está expresso que todas as decisões, todos os julgamentos de todos os órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados tecnicamente, sob pena de nulidade. Porque sem essa publicidade, sem essa transparência, sem esse desnudamento, a decisão é ilegítima, padece, né, carece de legitimidade. Ministro, alguns dizem, inclusive, que as decisões... Eu vou fazer o papel do advogado do diabo, o senhor, por favor, não me interprete mal. Muita gente diz que seria até melhor para os próprios integrantes da corte se não tivesse um escrutínio das redes sociais e principalmente a TV Justiça. O senhor teria tomado outras decisões se estivesse, digamos, confortável no recôndito do seu escritório? Não. Louis Brandeis, que foi ministro da Suprema Corte norte-americana, por volta de 1942, 43, numa frase lapidar, disse tudo. Ele disse que nas coisas do poder, o melhor desinfetante é a luz do sol, ainda é a luz do sol. E Norberto Bobbio também, notabilíssimo filósofo italiano agora, ele falou que democracia... Olha, você falou de conceitualidade, né, William Vac? Pois Norberto Bobbio, se elevando ao patamar do conceito, ou dos conceitos, disse: democracia é o governo do poder público em público.
vale dizer, perante o público, com toda a visibilidade. Nas coisas do poder, vou me permitir talvez uma coloquialidade excessiva. Nas coisas do poder, todo pudor começa com o desnudamento. O público tem o direito de saber de tudo, tintim por tintim. Inclusive a imprensa, né, William? Caio, Thaís, William, no artigo 220 da Constituição mesmo, meu dedo mental sempre aponta para a Constituição, que é a lei das leis. Está dito que é plena a liberdade de informação jornalística. Não é uma liberdade pela metade, é em plenitude, é completa. Por quê? Porque o público também tem o direito de saber das coisas do poder. Isso é direito fundamental, saber das coisas do poder, principalmente do poder judiciário, que fala por último. Como num rio, né? Todo rio tem nascente, corrente e foz, ou embocadura. O Estado também, dinamicamente considerado, tem nascente, corrente e foz. A nascente é o legislativo, a corrente é o executivo e a foz ou embocadura é o poder judiciário. E o judiciário tem que dizer as razões pelas quais decide num sentido ou no outro. Nós temos na nossa roda aqui alguém com formação na área do direito, que não acontece com o Daniel, com a Thaís e comigo, que somos leigos na área de direito, mas nós temos aqui um doutor. Bacharel, Caio Junqueira. Caio, nós temos um fato político. Como é que ele se desdobra? William, teve uma rejeição muito grande. Hoje, a partir da fala do Lula, também tentei apurar, descobrir, primeiro, porque que ele falou isso, e segundo, se havia uma concordância. O meu primeiro raciocínio, pensamento na hora, praticamente, foi vincular quase que o Lula como um porta-voz de um pensamento de parte, pelo menos, dos ministros do Supremo, né? O Lula tem se reunido frequentemente com ministros do Supremo para debater a sucessão do Augusto Aras, para debater a sucessão da ministra Rosa Weber, né, mês que vem, para debater as sucessões todas nas cortes superiores. Eu pensei na hora, confesso, que ele tinha sido quase que mandado um recado de um pensamento médio que seria do Supremo Tribunal Federal. Isso foi a sua suposição inicial. Porém, aí vem um porém. Porém, é completamente contrário. Pelo que eu consegui levantar no Supremo Tribunal Federal, ninguém apoia essa ideia. Ninguém apoia, nenhum ministro apoia, ninguém debate isso, ninguém quer o voto secreto, né, vamos dizer assim, dentro do Supremo Tribunal Federal. E me disseram, inclusive, poxa, isso só se tornaria realidade se o Congresso aprovasse. E dificilmente a gente imagina o Congresso apoiando. Não é um assunto também prioritário do Brasil, né, William? Então, eu notei uma surpresa grande do Supremo, e derrubaram a minha tese, a apuração derrubou minha tese inicial. Isso ótimo com o repórter. Sai a campo com uma tese e os fatos derrubam a tese. É a melhor maneira de cometer menos erros. Daniel Rittner. Então, William, lembra quando houve as agressões ao ministro Alexandre de Moraes em Roma? Naquela ocasião, Lula já havia se pronunciado, não chamou muito a atenção, mas ele disse o seguinte: as coisas andam tão polarizadas que já os ministros, para evitarem, a única forma de eles evitarem polêmicas ou serem agredidos em praça pública seria com o sigilo do voto. Naquele momento não chamou muita atenção. E aí eu fico pensando se a gente não viveu mais um episódio de descontrole no discurso do presidente. Já aconteceu em outras ocasiões, inclusive lidando com outros temas, com Venezuela, por exemplo, quando assessores brifaram ele no sentido, olha, é importante destacar a importância das eleições no ano que vem na Venezuela, como isso é importante para a consolidação da democracia, para que a oposição tenha a possibilidade de disputar com liberdade as eleições, olha, Maduro, aposte nisso, e o que acabou saindo em público, a Venezuela é um exemplo de democracia vibrante. Isso é o que saiu em público. Dessa vez, como disse um ministro do Supremo Tribunal Federal hoje, Lula pode ter mirado em uma coisa e acertado em outra, porque discutir a transparência dos votos não está em cogitação no Supremo. Mais uma ideia que o ministro Luiz Barroso já tem aventado um pouco é de encurtar um pouco as votações, de que talvez os ministros do Supremo o relator possa se pronunciar, mas já tendo costurado ali nos bastidores quem quiser aderir à tese do relator simplesmente se pronuncia favoravelmente
e isso esgota o debate, sem que haja sessões e mais sessões, muitas vezes, para defender teses muito semelhantes. Essa é uma ideia que foi colocada já pelo ministro Barroso ali para outros colegas do tribunal, por exemplo. Deixa eu aproveitar a larguíssima experiência, essa carreira que o ministro Aires Brito teve dentro do STF e perguntar o seguinte: há um ponto que o presidente da República, nesse pronunciamento dele hoje, se refere que me parece um fato incontestável, é a animosidade. Há uma grande animosidade do público em geral em relação à instituição do STF, cujas causas não é o que nós estamos discutindo aqui agora, mas também há uma animosidade em relação a figuras que representam perante o público as decisões do STF. Então, a minha pergunta, um lado dela é um bocado pessoal, o senhor já me desculpa por antecedência, o senhor já passou por situações constrangedoras desse tipo por ter pertencido ao STF? E o senhor acha que essa animosidade, de alguma forma, está prejudicando as tomadas de decisões dos integrantes da Corte? Bem, começando pela última pergunta. Entendo que essa animosidade, essa agressividade, essa hostilidade não tem influenciado no mérito das decisões. Os ministros têm maturidade suficiente, experiência suficiente, responsabilidade suficiente para superar essas dificuldades. Agora, no mais, essa hostilidade, é preciso lembrar isso. Parece que durante alguns anos, nos anos passados, vou ser mais firme, no governo passado, ela foi instrumentada, ela foi concebida, ela foi mentalizada, ela foi financiada. Lembrando uma frase famosa de Bertolt Brecht, filósofo, poeta, dramaturgo alemão, que por volta de 1950 disse numa frase também preciosa o seguinte: há, do verbo haver, quem prepare cuidadosamente o seu próximo erro. No caso, há quem prepare cuidadosamente o seu próximo ataque às instituições democráticas e à própria democracia. Porque a democracia, né, William, e todos e todas, a democracia é na Constituição, isso é comprovado, cientificamente indiscutível. A democracia é o princípio dos princípios. Desde o preâmbulo da Constituição, artigo 1º, cabeça da Constituição, artigo 5º, 44 e por aí vai. A democracia é o princípio continente, é o invólucro, é o princípio continente de que todos os outros princípios são conteúdos. Liberdade de imprensa, liberdade de iniciativa, liberdade de expressão, inviolabilidade parlamentar, separação dos poderes, presidencialismo, forças armadas, tudo é princípio conteúdo do princípio continente da democracia. E nenhum conteúdo pode explodir o continente, explodir. Senão vão os dois juntos para os mesmos 7 palmos de chão. Por isso que é inerente à democracia a força de desarmar quem se arma para abatê-la. Porque se a democracia não tiver essa espécie maior de legítima defesa, ela estará se prometendo ao túmulo, estará dispondo sobre os seus próprios funerais. E o princípio continente não se pode permitir esse tipo de interpretação de si mesmo. Thaís? Ministro, eu estava aqui pensando na declaração do Caio Junqueira, que ele disse, eu fiquei me perguntando por que o Lula disse isso, né? E a gente passa boa parte do tempo tentando imaginar por que o presidente anda falando tantas coisas que ele fala. Mas no caso específico do STF, também fiquei me perguntando, me lembro do ano passado, saiu uma pesquisa dizendo que 70% da população, ou 60% da população, pelo menos, não sabiam o que significava a STF. Eu queria lhe ouvir, qual é o tipo de proximidade que o senhor acha que a Corte Suprema deveria ter com a sua população? Porque a popularidade dos ministros, ela já é real, mas a popularidade do STF, da instituição que deveria estar acima da personalidade de cada ministro, me parece que não. Eu queria lhe ouvir sobre essa distância entre o conhecimento do que faz o Supremo e o conhecimento sobre quem são os ministros que estão super expostos. O Caio avançou umas providências à luz do que vem dizendo o ministro, notável ministro Luiz Roberto Barroso, que saneiam um pouquinho os costumes ali no Supremo, melhoram as coisas. O Supremo talvez precise entender, de uma vez por todas, que não tem de cortejar, não tem que seduzir, cortejar a opinião pública, porque isso é populismo, isso é jogar para a plateia
Isso é indivíduo. Porém, o Supremo tem que dar satisfações à opinião pública. Não confundir cortejar a opinião pública, isso é demagogia, com o dever de dar satisfações à opinião pública, lavrando decisões mais simples, mais claras, mais diretas, mais didáticas, mas ao alcance do grande público. Isso é viável, isso é possível. Um novo modo de comunicação com o público destinatário das suas decisões. Me parece que esse tipo de aperfeiçoamento é possível, sim. Posso emendar uma pergunta Claro, aqui rapidamente? É porque assim, o que está acontecendo na Corte, ministro, é um rejuvenescimento, né? Os novos ministros que estão chegando são todos assim jovens na comparação com aqueles que estão saindo, ou seja, vão ficar durante muito tempo. O senhor acha que de alguma forma essa jovialidade dos novos ministros pode acelerar esse processo de mudança, modernização e melhora na comunicação? É possível. Agora, é bom acrescentar também, Thaís, a propósito de sua pergunta, que o Supremo tem sido vítima de uma confusão conceitual. Eu gostei muito da introdução de William Vac, quando subiu sua preocupação para o patamar da conceitualidade das coisas. O Supremo tem sido vítima de uma confusão conceitual entre ativismo judicial e proatividade interpretativa judicial. O ativismo é proibido pela Constituição, porque pelo ativismo o julgador, a partir do Supremo, faz de sua vontade subjetiva a vontade objetiva do texto normativo por ele interpretado. E se faz de fonte direta do direito, se faz de legislador, por exemplo. Isso é proibido pela Constituição. Isso é ir além dos conteúdos significantes da própria Constituição. No caso da Constituição, porque o Supremo é o guardião maior dela, a Constituição. O ativismo é proibido. Mas há um dever de proatividade interpretativa para não ficar aquém do potencial normativo dos textos interpretados a partir da Constituição. E isso o Supremo tem feito muito ultimamente. Ou seja, o Supremo não tem incorrido em inconstitucionalidade quando desentranha da Constituição conteúdos até então não percebidos pelo grande público, nem por ele mesmo. Aquela história, né? Ninguém deve ter duas caras jamais. Isso é patifaria, isso é calhordice. Ninguém deve ter duas caras jamais. Porém, um novo par de olhos sempre. E com um olhar mais agudo sobre textos antigos, um olhar novo, interpretativo, sobre textos mais antigos, é capaz de revelar, não é, angulações antes insuspeitadas, antes não percebidas. Então, esse tipo de proatividade interpretativa é uma fuga do erro, do defeito da subinterpretação constitucional. É preciso fugir da subinterpretação, sem incorrer em ativismo, que é uma demasia, é uma substituição da vontade subjetiva do julgador, nós substituindo indevidamente a vontade objetiva do legislador. Ministro, ou da lei, a vontade objetiva da lei. Ministro, perdoe. O nosso público é muito informado e não escapou ao nosso público declaração recente do presidente de uma casa legislativa, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Ele apontou o dedo acusador ao STF, dizendo que o STF tem, sim, legislado e tem usurpado poderes dos outros poderes. O senhor teria um recado a dar ao ministro, ao senador Rodrigo Pacheco? Eu ouvi a declaração do presidente do Senado, que é um grande agente público, um homem lúcido, respeitoso, inteligente, culto. Porém, no mérito, não concordei com as declarações dele. Entendo, volto a dizer, que o Supremo tem sido vítima de um erro de julgamento, de análise do grande público e da imprensa mesma sobre ele, Supremo. Olha o que diz a Constituição no artigo 93, inciso 9º, que todas as decisões do Supremo, todas as decisões do Poder Judiciário, o Judiciário como um todo, serão fundamentadas e públicas, sob pena de nulidade. O Supremo não é infalível, o Legislativo não é infalível, o Executivo não é infalível, não se trata de infalibilidade. Se trata de exercer sua competência à luz do dia, legitimamente, com toda a transparência, todo o desnudamento, e fundamentar essa decisão, como fala o artigo 93, inciso 9º. Não é por acaso, né, que o Estado reproduz, na sua configuração anatômica e no seu dinamismo operacional, o Estado reproduz a configuração física de um rio.
Todo rio tem nascente, tem corrente, tem foz ou embocadura. Eu tenho insistido muito nisso. O legislativo é a nascente. Isso ordena muito o pensamento da gente, na perspectiva da obtenção de um conhecimento mais sólido, mais seguro. O legislativo é a nascente, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, fala a Constituição no artigo 5º, número 2. Em imediata sequência vem o Executivo, que é chamado de Poder Executivo por gravitar na órbita da execução das leis. Ele expede decretos e regulamentos para quê? Fiel à execução da lei. Expede medidas provisórias para quê? Com força de lei. Veta o quê? Projetos de lei. Sanciona o quê? Projetos de lei. Toma a iniciativa privativa de certas leis, a depender do conteúdo. E, finalmente, ele promulga e publica a lei já ultimada. Portanto, ele se chama Poder Executivo pelo desempenho de uma função executiva, sem provocação de quem quer que seja, de ofício, por impulso próprio. Ou seja, a função dá nome ao órgão, a função executiva dá nome ao Poder Executivo. Mas é preciso que haja um poder exterior aos outros dois, e funcionalmente posterior aos outros dois, e decisoriamente superior aos outros dois. Exterior, posterior e superior. Isso não é hierarquia, não estou falando de hierarquia entre os poderes. Estou falando de distribuição lógica e cronológica de competências. É preciso um terceiro poder para dizer se o legislativo legislou de acordo com a Constituição e se o executivo gravitou mesmo na órbita da fiel execução das leis. É o poder judiciário, porque senão as contendas resvalariam para o infinito, para o interminável, se perderiam no infinito e a sociedade não recobraria o estado de pacificação rompido com um litígio, uma controvérsia, uma contenda. É preciso, portanto, um terceiro poder. E no âmbito desse terceiro poder, é preciso um deles, um órgão superior a todos os outros, supremo até. No Brasil, supremo é mais do que superior. Nós temos 4 tribunais superiores e o único Tribunal Supremo é o Supremo Tribunal Federal. Agora, que acompanhemos, que critiquemos, que censuremos, não é que acompanhemos de perto ali nos calcanhares do Supremo Tribunal Federal para ele errar o mínimo possível e acertar o máximo possível. Não existe, não estou rebaixando nenhum órgão também nisso, não existe um Supremo Congresso Nacional, não existe um Supremo Presidente da República, mas na Constituição existe um Supremo Tribunal Federal. Ministro, nós estamos indo para um terreno fascinante da doutrina e do constitucionalismo. Eu peço perdão por ter que interromper aqui a nossa conversa, porque precisamos por intervalo, mas registramos um poder exterior, posterior, superior, sem que os outros sejam rebaixados. O recado entendemos. Nós queríamos dar nossa boa noite e agradecer muitíssimo a sua disposição de participar da nossa roda de análise, ministro Aires Brito, ex-presidente Supremo. Muito obrigado. Eu fiz com toda a honra, viu? Muito obrigado pela honra do convite, pela deferência do convite. Pessoal, nós vamos para o intervalo. Na volta, a Câmara aprova, desenrola e limita juros do rotativo do cartão de crédito. Até já.